Cara, biologia, análise de dados, o que que tudo isso aqui tem a ver com o que você está fazendo agora? Por que que você escolheu sair de uma área que não tem nada a ver? Se eu não me engano, você trabalha com mato, né? Cara, muito tempo atrás, Catalogando sim. mato. Sim, E agora você passou pelo estado também, vamos aplicar isso aqui, com vamos certeza. trabalhar um pouquinho disso aqui também. E agora você está trabalhando na Vendex, né? O que fez você mudar esse mindset que você tem, que você tinha de trabalhar no Estado, agora eu não quero mais ser concursado do Estado, não quero trabalhar com biologia, quero empreender, quero intraempreender, ter o meu próprio negócio, tomar as próprias decisões. Me fala um pouquinho como é isso para você, o que que você pensou? Beleza. Essa parte do mato que o Gabriel falou, eu trabalhava em projetos desde muito cedo na faculdade, com a FAPESP, com o CNPq, que são grandes agências de pesquisa aqui no Brasil. E a gente fazia muito coleta de dados para a Unicamp, para a UFSCar, para a USP, ia lá para Ubatuba fazer medição de árvore, catalogar tudo. E basicamente isso daí, na época eu ainda não tinha essa noção absoluta por que eu estava coletando tudo isso, né? Mas depois que eu fui fazer outras áreas de pesquisa, vou estudar mais um pouco de recursos hídricos no mestrado, eu comecei a entender que os dados, eles são essenciais para qualquer tipo de estudo ou negócio ou qualquer coisa que você vai fazer. Se você não tiver os dados, e é legal essa parte do data science, porque não é só analisar os dados, é você saber organizar eles também. Então, primeiro é estruturar seus dados para você conseguir ver o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, eu acho que isso daqui é essencial, você ter dados e coletar eles, e é uma coisa que a gente faz bastante na Vendex, para a gente ter noção exatamente do que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, o que pode acontecer. Então, essa é a primeira parte falando de dados, né? A segunda parte da pergunta, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso daí ainda, que é uma parte de cultura. Eu não me via em um lugar onde eu não entendia ainda o que era cultura. Na verdade, eu entendia, só que eu não tinha definição de palavra dela, de um conceito dela. Só que isso desde sempre me motivava a buscar outro lugar, que ali não era o lugar que eu me sentia com uma cultura enraizada mesmo, que eu conseguiria ter um bom trabalho, que eu conseguiria me desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Então eu não sabia esse nome, mas hoje em dia eu acho que a principal mudança de mindset mesmo foi por conta de cultura, Tá? sem dúvida E alguma. qual que é a diferença de trabalhar pro seu próprio negócio e trabalhar pro governo? Cara, tem bastante história que dá para contar assim em relação a trabalhar para o Estado, essa experiência que eu tive de anos e anos e anos. Já contei, compartilhei muitas com vocês, mas a principal diferença, cara, putz, eu acho que você acaba lidando com não mais problemas, mas você acaba se preocupando mais com o que você está fazendo, porque é diretamente um negócio seu, você está ali porque você quis. É o teu na reta. Exatamente. Tem muitas vezes que as pessoas que estão trabalhando lá para o Estado ou para qualquer outro tipo não precisa ser só para o Estado, tá? Mas elas estão ali por uma necessidade. Então a pessoa tá lá, pô, eu preciso de um emprego agora porque tá me faltando dinheiro, eu vou trabalhar com isso. Às vezes não é o sonho da pessoa, não é o emprego ideal para ela, mas ela vai lá trabalhar porque ela precisa momentaneamente. Eu acho que muitas pessoas passam às vezes por isso. Então, quando você começa a desenvolver seu próprio negócio, você não tá lá mais. É claro que é uma necessidade, mas você está com outro objetivo lá. Você está com um negócio que você quer tocar para frente, que você quer fazer desenvolver, você vai colocar a sua cara. É um pouco diferente, eu acredito. Pouco não, É uma muito questão de diferente. propósito, não só de necessidade, né? Que bom, que Exatamente. bom. Agora um pouquinho vou virar pro Vinícius. Cara, você foi engenheiro, trabalhou em obra, já quase levou uma machadada de pedreiro, essa Bastante história é tempo. maravilhosa. É, depois fez um bar, tá com o bar até hoje, noites longas, fim de semana longo. O que que você pensou na hora de entrar nessa jogada? Por que você falou, cara, eu acho que vale a pena eu arriscar e ir pra próxima coisa que não tem nada a ver, pra aprender tudo, pra imergir em um outro assunto, masterizar esse assunto? Qual que foi a sua lógica, cara? Cara, na verdade, como você disse, né? Eu tava já tocando obras aí, né? Na engenharia civil, com o bar. Então, assim, né? No meu período comercial, eu tava fazendo obra. À noite no bar. Eu falei, de madrugada, o que eu tô fazendo? Não, brincadeira, mas, cara, a engenharia civil sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Então, não à toa eu segui essa área, né? Fui fazer faculdade nesse segmento. Só que eu acabei me iludindo um pouco, né? Então, quando eu comecei, eu tinha uma visão do mundo da engenharia civil, do ramo, dos negócios. E quando eu cheguei para campo, eu me deparei, até pegando um pouco o gancho no que o Fernando estava falando, um pouco na questão da cultura.
Cara, muito difícil de trabalhar no segmento, principalmente quando você está lidando com pessoas que estão ali por praticamente obrigação mesmo. Então, um ambiente de trabalho muito difícil de trabalhar, de lidar. Você até citou uma passagem aí, né? De um entreveiro que eu tive com um funcionário lá uma vez. Esse foi um dos, né? E cara, é muito exaustivo. Quando você trabalha num lugar onde parece que as pessoas estão tentando te frear e não estão a fim de desenvolver junto com você, isso gera um estresse que é muito complicado. Então, naquele momento da minha vida, eu entendi que talvez fosse o momento de dar um passo além, me arriscar um pouquinho mais, mudar. E foi quando surgiu, né, toda a nossa conversa em relação à Vendex. Eu acho que foi muito proveitoso, porque eu já estava com essa mentalidade e entendendo um pouco mais da gestão, da forma com que o ambiente da Vendex era, né? Depois você veio apresentar isso mais profundamente pra gente. Cara, não tive muita dúvida, entendeu? Porque a engenharia, ela remunera bem. Mas eu não sei se vale a pena o estresse e a emocional que você tem com aquilo, não só por toda a pressão, porque isso acho que a gente também tem na Vendex, né? Pressão por resultado o tempo todo, mas você encontra um ambiente muito mais frutífero. Então você planta ali já esperando que alguma coisa vai nascer. Já na engenharia era o oposto. Você tinha que ficar muito mais tempo lidando com as ervas daninhas, entendeu? Então eu acho que foi aí onde deu a grande virada de chave, que eu falei, não é isso que eu quero pra mim, eu quero cultivar, eu não quero só podar, entendeu? Justo. Eu cheguei a fazer engenharia também, e eu lembro que isso foi quase que uma imposição do meu pai, porque tava no hype, né? Sim, Todo mundo tinha que ser engenheiro, me falavam, putz, você vai sair da faculdade ganhando 6 mil reais, mas nunca. Não existia isso em hipótese nenhuma, cara. Você vê outras milhares de profissões acontecer isso, porque não tava no hype, e provavelmente isso vai acontecer com dev. Dev agora já deve estar ganhando menos do que antes. Então são esses altos e baixos, provavelmente a gente escolheu em relação a isso. E aí a vida foi direcionando a gente para cada um fazer o seu próprio caminho, né? Você teve o bar, né? Vamos falar aqui um pouquinho do bar. Também você foi empreendedor, você foi empreender, teve que desprender o seu tempo, o seu dinheiro, horas do fim de semana. O que empreender no bar é diferente de empreender com a Vendex? O que você tá vendo de diferença principal entre ambos são empreendimentos, Sim. né? Por que existem muito mais bares e não tantas assessorias, por exemplo, quanto nós? Quero entender um pouquinho dessa sua cabeça, do porquê empreender em coisas diferentes e o que é essa diferença. Qual é essa diferença? Cara, você falou da questão do porquê ter muito mais bares, né? Eu acho que é uma questão também de segmento, obviamente, né? A demanda por bar, quando a gente tá vendendo para pessoa física ali, todo mundo gosta de entretenimento, então existe um volume de demanda muito alto, então, né, fatalmente a gente acaba também tendo bastante oferta para suprir essa demanda aí. Agora, em termos de diferenças, cara, existe toda a questão de gestão da equipe, gestão dos recursos, tudo isso eu não vou dizer que se assemelha, porque são recursos diferentes, mas eu acho que o grande diferencial, eu acho que é a tratativa com o cliente. Quando a gente está num ambiente de bar, num ambiente de entretenimento, a tratativa com o cliente é uma. Quando a gente está falando do negócio dele, do que é o ganha-pão dele, a tratativa tem que ser outra. Claro, a comunicação, né? Acho que até é um ponto que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente na nossa conversa, né? A comunicação ela é fundamental para ambos, né? Você atender bem o seu cliente, comunicar, mas eu acho que a forma com que essa comunicação é feita é completamente diferente. Eu acho que esse seria o principal ponto mesmo. Legal.